Muito bem, gente. Vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, que são os caminhos da medicina vibracional. Na medicina vibracional, nós procuramos manter o foco no equilíbrio entre corpo, espírito e mente. Mas o que existe, nós sabemos muito bem, que existem padrões normatizados e supervalorizados por determinados grupos que manipulam ideologicamente a consciência das pessoas através da mídia e através de outros meios de informação diversos, que levam as pessoas a acreditarem na incapacidade de comandar seus destinos, de forma que aparentemente nada pode ser feito sem a aprovação do médico ou de um profissional de saúde. Então, daí a pouco você está perdendo noite de sono, perdendo a sua paz, porque você não tem o corpo nas medidas e proporções que um determinado setor determinou que seu corpo deve ter. Determinado índice de massa corporal, até o tamanho da próstata, eles querem decidir. Se você, por exemplo, está com a sua próstata com mais de 20 gramas, se dependendo do profissional, já vai querer te passar medicação para sua próstata voltar a ter 20 gramas. Como se a próstata de uma pessoa, de um homem que nasce na Bolívia e de um homem que nasce no Senegal, na África, tivesse que ter o mesmo tamanho. Sem levar em consideração uma série de fatores epigenéticos, étnicos, culturais, físicos, genéticos, enfim. E mesma coisa é para a mulher, mesma coisa são para os adolescentes, que até determinada idade tem que ter tal altura, a criança tem que ter tal peso até determinada idade, senão está considerada raquítica, atrasada no crescimento, e assim vai. Então, tudo é feito com vistas a um determinado controle social exclusivo, para satisfazer as necessidades de um determinado grupo. Esse grupo, ele enriquece cada dia mais, estimulando o consumo das pessoas, o consumo farmacológico, o consumo também de medicações e substâncias preventivas. E aí as coisas vão caminhando para uma larga produção industrial, farmacológica e medicinal. A medicina tornou-se, então, infelizmente, um grande organismo vivo, empresarial, que se infiltra nos espaços sociais em muitos momentos, prometendo a cura de todos os males e detendo um poder inigualável, sendo que, na verdade, a gente sabe que a medicina convencional não tem todo esse poder. Assim como a medicina vibracional também tem limitações em relação ao físico, a medicina convencional também tem N limitações em relação não só ao físico, como principalmente ao energético. E a gente sabe que muita coisa vem mais do energético, do psicossomático, do que do físico. E a medicina moderna em si, né, científico-clínica, ela tentou romper muito com o que eles chamavam de crendices. A medicina das crendices, que era a medicina vibracional, ela tentou romper na medida em que supervalorizou a anatomia do corpo. E aí o desenvolvimento dos conhecimentos foi reordenado pela anatomia patológica, diante do estudo dos órgãos, dos fatos e das causas pertinentes a determinadas alterações visíveis que o estado de doença provoca em alguns seres humanos. As doenças passaram a ser catalogadas. Nunca criou-se tanta doença como do século XIX para cá. Então, e para justificar essa doenceira toda, o olhar do médico passou a princípio adquirir um poder muito grande, depois foi substituído pela tecnologia. O olhar clínico do médico não tem mais tanto poder assim. Agora, todo exame que você vai fazer tem que vir com laudo, porque tanto a formação do médico não é tão boa, como deixa a desejar também uma série de coisas relacionadas
ao aprofundamento no sentido espiritual, energético, embora há um ramo da medicina convencional que preconiza levar-se em consideração fatores energéticos e espirituais também. Mas, enfim, a doença, então, ela veio desempenhar, infelizmente, um papel entre a vida e a morte das pessoas em sociedade. Compreende que o homem pode morrer e, por isso, adoece. E não o contrário, né? Acredita-se assim, você sem doença você não morre. Isso é uma crença absurda, porque sem doença as pessoas também morrem. E conhecemos muitas pessoas que com doença não morrem e se tratam a vida inteira de uma determinada coisa e não morrem daquilo. Então essa ideia de que você tem que ficar loucamente, paranoicamente, evitando doenças, isso já é uma doença. Isso está virando uma doença também chamada normose, porque na medida que uma coisa se torna norma social, você viver fugindo das doenças, portanto se entupindo de substâncias para se prevenir de doenças e se medicando loucamente em cima de determinadas doenças, remédios que muitas vezes nem têm a comprovação tão eficaz assim, na medida em que isso acontece, você já se tornou uma pessoa que está seguindo uma determinada norma imposta por um grupo ou por uma sociedade. Quando você não consegue viver sem cumprir determinadas normas, você adoece se não cumpri-las, você já entrou num sistema neurótico chamado normose. Então, questões econômicas, sociais e políticas borbulham em torno de interesses que fazem com que determinados grupos vivam colocando suas riquezas para gravitar em torno da crença da doença, levando muitas vezes as pessoas à incumbência de se autoconscientizar de que a prevenção de doenças e a medicalização ela é a melhor forma de conduzir a sua existência, quando na verdade é uma situação bastante difícil. Nem que o Michel Foucault, um grande pensador chamado Michel Foucault, já falava sobre o controle da sociedade, sobre os indivíduos. E aqui, que ele não é feito somente pela formação de opinião, pela ideologia dos grupos dominantes através dos meios de comunicação de massa. Não. Ele é uma questão também, o controle da sociedade tem, de certa forma, ele tem também uma condição biopolítica, onde o Michel Foucault acusava a medicina de realizar uma estratégia biopolítica de dominação, levando as pessoas a acreditarem que elas precisam seguir determinados padrões estabelecidos pela convencionalidade da medicina. Então veio aquela questão da ideia vigente, né, dos corpos sadios. Corpos sadios são corpos produtivos. E em uma sociedade capitalista, as pessoas precisam ter corpos sadios para poder produzir mais e comprar mais. E caso elas adoeçam, elas pagam o preço, o pecado de estarem doentes, descarregando todo o seu recurso nos convênios médicos e nas farmácias. E nas clínicas de diagnósticos e médicos e etc. Então, tornou-se assim uma normatização biológica da sociedade. Você tem que ser assim, sua próstata tem que ter determinado tamanho, sua barriga tem que ter determinado tamanho, seu peso tem que estar em relação a isso aqui do corpo físico, seu índice de massa corporal, daqui a pouco você é um ser totalmente montado a partir de padrões estabelecidos por alguém que não é você e que talvez tenha interesses muito mais financeiros do que filantrópicos ou mesmo profiláticos ou mesmo salutares. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu trabalhava em hospital, nos anos 90, trabalhei em vários hospitais, o Hospital Ipiranga, o Hospital Complexo do Mandaki, e eu me lembro muito bem que quando chegava o resultado do exame de sangue de um paciente e estava até 120, era considerado normal. Ele só era considerado diabético a partir de 130, 140 mgdl, a glicemia no sangue. E de uns anos para cá, alguém aí no mundo decidiu que 99 mgdl já é
o limite máximo. A partir daí a pessoa já é pré-diabética ou já um diabético e a pessoa já tem que começar a tomar medicação. Quem decidiu isso aí? Qual é o grupo que estava interessado nesta forma de normatização da saúde? Quem está por trás desses interesses de mercado? De mudar a taxa das coisas para que medicações passem a ser distribuídas antes mesmo da pessoa ter aquela doença. Decidiram, até alguns anos atrás, se você tivesse com a pressão 14/10, era considerada normal. Já tem setor da medicina convencional que quer que a pessoa tenha pressão 12/8. Passou disso, tem médico que já começa a alertar a pessoa da necessidade de tomar remédio para a pressão, o que é um absurdo total, um absurdo total. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque à medida que você deixa um profissional qualquer assumir o papel de representante do seu poder de controlar a sua existência, a sua vida, isso pode trazer aí complicações bastante sérias. Essa prática chamada de iatrogenia, iatrogênesis, que é quando isso está virando uma epidemia, viu? A iatrogênese está virando uma epidemia, que é você deixar a sua vida girar em torno de um determinado padrão estabelecido pela comunidade científica. Seria a iatrogênese, uma doença que se expressa de forma clínica, social e estrutural, porque a iatrogênese, na verdade, começa a fabricar doenças, né? Seria uma iatropatogenia, né? Que é aquele profissional que você cai lá no consultório dele, você entra lá e ele começa a caçar doença em você. E como o foco dele é caçar doença, ele vai achar uma doença em você. Se ele não achar, ele cria uma. Há médicos que você vai no otorrino, por exemplo, você relata que você marca a consulta no otorrino hoje, daí um mês você consegue passar no otorrino, você só vai porque já estava marcado, porque já sarou, e você fala, eu tive dor de ouvido daí há um mês atrás. Ele pega o otoscópio, coloca no seu ouvido e diz, tem uma bola de cera no seu ouvido, volta daqui uma semana, pinga isso aqui no seu ouvido, daqui uma semana você volta para a gente fazer uma lavagem, sendo que não há necessidade nenhuma nem de pingar aquilo e muito menos fazer lavagem. Então, essa iatrogênese social ela é resultante de toda uma questão desarmoniosa da sociedade, porque se a sociedade estivesse harmonizada, as pessoas não necessariamente se tornariam tão suscetíveis a enfermidades, elas conseguiriam cuidar melhor de si. Porque, na verdade, não basta, né, para essa sociedade iatrogênica, não basta a pessoa considerar-se saudável, é preciso o atestado médico, o parecer médico, o diagnóstico para a constatação desse ou daquele estado. É preciso provar que não há doença, é preciso provar que você é um ser produtivo, que você é um ser saudável, entendeu? A saúde não pertence mais a você, não basta você se sentir bem, estar bem, precisa de um profissional para autenticar aquilo como se ele fosse um tabelião da saúde. Então, há um monopólio do bem-estar nas mãos de um determinado grupo e que muitas vezes a medicina vibracional ela é perseguida por isso, porque a medicina vibracional leva você a entender que a doença é projeção e extensão da sua mente. Se você se curar aqui dentro da sua cabeça, o externo também se cura. E esta ideia ela é muito perigosa para aqueles que fabricam e vivem de vender remédios e outras coisas de igual quilate. Então, essa institucionalização da lógica medicalizada vem sustentar a convicção cega na cura, nos tratamentos e medicamentos, que eventualmente venham a proporcionar bem-estar, venham a garantir a realização da ambição do corpo perfeito. Algumas pessoas entram nessa vibe com muita cegueira, elas entram com muita gana, entendeu? É claro que as normas sociais elas pregam o equilíbrio emocional, a tranquilidade, a resignação diante de injustiças, a passividade. E pessoas que saem fora desse padrão, muitas vezes são consideradas loucas.
Então, numa sociedade em que tudo é medido, quantificado, comparado a uma escala de valor que varia do normal ao patológico, o meio termo também é perigoso perante essa visão mercadológica e capitalista. Só resta então, né, viver numa loucura constante por ser normal. Só que você só é considerado normal se alguém atestar que você é normal. Mesmo que essa pessoa que vai atestar que você é normal ou anormal, não passa de um anormal. Entendeu? Então, as pessoas começam a buscar uma meta normalizada, de corpo perfeito, de mente perfeita, de hábitos perfeitos, quando na verdade a perfeição ela é uma coisa utópica, porque nem Deus traz a perfeição com ele. A palavra perfeito vem do latim perfectus, que quer dizer pronto e acabado. E nem Deus é pronto e acabado. Deus está em constante renovação e expansão. Senão não seria Deus. Então, até o próprio Deus não é perfeito. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós trazemos conosco a bênção da imperfeição. Ou seja, a única certeza que você pode trazer dessa vida e carregar com você é a certeza da impermanência, da transformação constante, de que tudo passa, tudo sempre passará. Bom, como eu estava dizendo, o processo de medicalização, ele traz em sua base fortes traços de dominação mercadológica. A valorização da normalidade, gente, ela penetra em todas as instâncias, não é só na classe média, ou no rico, ou no pobre. Ela se tornou uma ferramenta da condução de vida das pessoas. Então, o desenvolvimento humano passa a ser acompanhado por uma ótica somente biológica, que tem que manter uma meta uniforme. Se você sair daquela forma organicista, que segundo, né, a razão científica moderna determinou, você é um sujeito considerado incapaz ou inapto para uma coisa ou outra. Só que esse mesmo grupo que te considera inapto, ele traz uma suposta solução, né? Ele traz a solução da medicação, ele traz a solução de determinadas terapias que talvez até sirvam. Se você cumprir determinado protocolo, eles estabelecem que no final desse protocolo, uma vez cumprido com sucesso aquele tratamento, você pode ter uma normalidade comprada à custa de medicamento ou de terapias constantes, geralmente de custos não muito baixos, né? Então, infelizmente também a escola ela está se enveredando para esse caminho. A escola, ao invés de despertar a pessoa para a consciência nesse sentido, ela está muitas vezes colocando a pessoa num conflito interno ainda maior, padronizando a pessoa para levar uma vida fragmentada, uma vida em que ela acredita somente no biológico e não leva em consideração a questão holística, de que se nós somos seres de corpo, mente e espírito, há uma interminável interpretação sobre tudo que nós manifestamos e sustentamos e apresentamos, e supervalorizar diagnósticos que foquem somente o biológico é, na verdade, criar uma pessoa normótica que só vai servir para atender esses interesses mercadológicos relacionados à saúde e à farmacologia. Então, esta prática de diagnosticar e de categorizar pessoas de certa forma, uma obediência a uma ideologia que quer ser dominante. É a prática de rotular a pessoa. E o rótulo, de certa forma, ele institui um padrão relacional. E a escola, muitas vezes, se torna uma instituição rotuladora, como se também fosse um tabelionato de rotular pessoas e autenticar pessoas. Então, aí vem onde vem, muitas vezes, né? A escola e a medicina convencional acabam, muitas vezes, criando o rótulo de deficiente, que muitas vezes forja o desenvolvimento da pessoa, distanciando aquela pessoa. Por mais que a escola tente ser inclusiva, ela não consegue se tornar tão inclusiva que só o fato de você, muitas vezes, rotular uma pessoa como isso ou aquilo, você já está impondo para ela um corolário de obstáculos que vão levá-la a ter sérios problemas de vínculos pessoais consigo mesmo, de autoaceitação, e de vínculos pessoais com os outros, porque a infiltração no espaço público da vida, da família, ele só pode ser feito a partir da aceitação.
de si e do outro. E na medida que uma pessoa é rotulada, ela é categorizada, provavelmente você já está sentenciando ela a um apartheid social, emocional e de convivência. Essa pessoa rotulada, é lógico, ela vai se sentir em desarmonia com o seu grupo social, que muitas vezes a discrimina por não corresponder ao padrão estipulado por essa sociedade, que é normótica, é embrutecida e não é nem um pouco emancipada, seja do ponto de vista espiritual, energético e vibracional. Qual a opção? A opção é trabalhar o despertar da consciência, é você buscar através de práticas vibracionais, do autoconhecimento, da meditação, da yoga, do Tai Chi Chuan, do Reiki, das práticas mais diversas de autoconhecimento, o estudo edificante, você buscar se encontrar. Você precisa se encontrar, você precisa se conhecer em si, principalmente no seu silêncio interno. É assim que você vai se libertar de toda esta loucura. Talvez esse vídeo não fique no ar por muito tempo, a gente não sabe, esse áudio, mas lamentavelmente, seja qual for o destino, espero que você faça bom proveito dessas palavras e inicie uma reflexão acerca disso, porque o assunto é sério e requer bastante entendimento. A discussão não acaba aqui e a ideia desse vídeo não é esgotar o assunto aqui. Que Deus lhe abençoe, muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.